Bom dia, alunos! Então, hoje vamos gravar mais uma videoaula sobre movimentos da Terra, solstício e equinócio. Não esqueçam do e-mail da professora, às vezes tem alguns alunos que não estão conseguindo enviar no Colégio IVM, pode ser no Yahoo, tá? Então, vamos lá. Componentes do movimento da Terra. Nós sabemos que a Terra tem alguns componentes, são chamados de rotação, translação, precessão, nutação e vamos ver um pouco sobre os movimentos dos polos nessas outros componentes e o movimento de rotação galáctica. Lembrando que lá na apostila de vocês traz uma imagem e essa imagem são algumas estrelas no céu. Então, é possível observar esse movimento aparente das estrelas utilizando uma câmera fotográfica superpotente. Então, aqui nós sabemos que para iniciar esses movimentos da Terra, algumas características são importantes. Algumas vocês já sabem, já muito ouviram falar sobre ela, até inclusive na matéria de geografia. Então, é um planeta interno, possui forma geóide. 1/3 do planeta é formado pelas áreas continentais. 2/3 do planeta são ocupados pelos oceanos. O satélite natural da Terra é a Lua e ela realiza diversos movimentos. Os mais conhecidos são rotação, translação e precessão. E em alguns documentários traz a nutação também. Vamos relembrar o movimento de rotação. O que é o movimento de rotação da Terra? Nós sabemos que é um movimento da Terra ao redor do seu eixo polar no sentido oeste e leste. As consequências: permite os dias e as noites, o movimento da circulação atmosférica, o movimento das correntes marítimas, determina a forma geóide da Terra e o movimento aparente do Sol e ainda os fusos horários. Aqui observamos o movimento ainda de rotação. Então, relembrando que o eixo de rotação da Terra é uma linha imaginária que vai de um polo terrestre ao outro, passando pelo centro do planeta. Esse eixo foi estabelecido pelos cientistas para compreender melhor sobre os movimentos que a Terra realiza. O eixo de rotação da Terra é levemente inclinado. A Terra gira ao redor de si mesma e do seu eixo imaginário. Realiza-se na direção oeste e leste, como já foi falado no slide anterior. E tem duração de 24 horas, ou seja, um dia. Então, determina principalmente a sucessão de dias e noites. O movimento de translação. O movimento de translação é o movimento orbital da Terra ao redor do Sol, obedecendo um trajeto elíptico. Na maior parte das vezes, nós observamos que o movimento de translação, ele permite as estações do ano. Quais são as estações do ano? Inverno, verão, outono e primavera. Ainda observamos que a translação é o nome dado ao movimento então que a Terra faz ao redor do Sol. Transladar quer dizer deslocar de um lugar para o outro. A diferença com a rotação é que se apenas girasse em torno do próprio eixo, a Terra não sairia do lugar. Mas tomando o Sol como referência, a Terra se movimenta em torno dessa estrela. Esse movimento se repete cerca de 365 dias e 6 horas, definido o período que nós chamamos de ano. Como ficaria confuso termos anos com 365 dias e 6 horas, foi definido por vários cientistas o ano bissexto. Assim, a cada 3 anos com 365 dias, temos um ano com 366, que é determinado ano bissexto. O movimento da translação, então. Os movimentos de rotação e translação, eles são concomitantes. Isto quer dizer que a Terra realiza-os ao mesmo tempo, determinando as estações do ano. O que quer dizer o movimento aparente agora da Terra? O movimento aparente, nós dizemos que é através do movimento diurno. Aparentemente do Sol podemos nos orientar.
O sol a pino, o sol ao meio-dia. E temos o poente, que é o sol ao anoitecer, né? Que ele está se pondo. E aí, ao amanhecer, que ele está amanhecendo, a gente diz, né? Então, aqui nós temos a orientação do menino na gravura, né? Norte, sul, leste, oeste. Isso é o movimento aparente do sol. Bem antigamente, alguns povos, eles se orientavam pelo sol, eles sabiam que era a hora do almoço, quando eles olhavam para o sol e sabiam onde que estava a sombra do corpo. Tanto é que os dias que não tinha sol, eles sentiam uma dificuldade enorme para se orientar. O movimento, então, da precessão. Esse movimento, como já dissemos, a Terra conta com mais de uma dezena de movimentos, mas vários desses movimentos não são tão fáceis de observar e apresentam consequências menos diretas do que os movimentos de rotação e translação. Um exemplo, poderíamos dizer o respeito em relação ao movimento do eixo da Terra em relação à sua órbita em torno do Sol. Então, o eixo da Terra não é perfeitamente vertical em relação à sua órbita. Nesse movimento, o eixo de rotação da Terra gira em torno da vertical, mas mantém a sua inclinação de cerca de 23 a 25 graus. Esse é um movimento de ciclo muito lento para completar uma precessão. O eixo leva 26 mil anos. Isso não causa nenhum efeito na duração das estações do ano ou nos períodos que nós dizemos ano e dia. A única mudança são as estrelas visíveis no céu durante a noite em épocas do ano, né? Então vamos ver, aqui nós estamos vendo um exemplo ali. Esse exemplo é o movimento que a Terra em torno de um eixo perpendicular ao plano da órbita terrestre se assemelha ao bamboleio de um peão. Então, quando a gente gira um peão, nós estamos observando aparentemente o movimento de precessão da Terra. Então, ali no começo da slide, a professora falava também da nutação. A nutação é uma pequena variação periódica no eixo rotacional terrestre que ocorre há mais ou menos 18 anos em função da gravidade da Lua. Então, isso quer dizer nutação, só para curiosidade de vocês. A cada 18 anos acontece esse movimento devido à gravidade da Lua, que ela pode mudar. Voltando a falar nos movimentos da Terra, os movimentos da Terra influenciam também ao que nós dizemos nas constelações do céu, ou seja, no número de estrelas e nas estrelas que nós visualizamos. Lá no começo do slide, a professora falou sobre as estações do ano e logo vem à cabeça aquilo que vocês já viram há muito tempo sobre solstício e equinócio. Então, como curiosidade, os solstícios são épocas onde os hemisférios norte e sul são desigualmente iluminados. O solstício de verão, os dias são mais longos que as noites. O solstício de inverno, as noites são mais longas que os dias. Os equinócios são épocas em que os hemisférios norte e sul são igualmente iluminados. As durações dos dias e das noites são iguais nos dois hemisférios. E aí nós temos o que nós representamos como solstício e como equinócio. Por exemplo, o que provocaria isso, com certeza, é o que dá direito às estações do ano. Quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais para o sul, no caso brasileiro, mais perceptíveis são essas durações de dias e noites, as temperaturas máximas e mínimas no verão e no inverno. Próximo da linha do Equador, como na região amazônica, essas diferenças praticamente inexistem. Nessa região, as estações então se caracterizam muito mais como períodos mais ou menos chuvosos. Então, isso quer dizer sobre os solstícios e equinócios. Tivemos aí mais uma aula da nossa semana, do segundo bimestre. Realizem as atividades, não esqueçam dos combinados nossos. Toda vez que enviar e-mail, coloca o nome, a série, para ficar mais fácil para a professora. Não deixem acumular as atividades. Se a nossa aula é na segunda-feira, provavelmente a tarefa é para terça. Se é na terça, provavelmente é para a próxima segunda. Bons estudos, fiquem com Deus e um beijo grande a cada um de vocês.